Aula 5. Planilha de controle do supermercado. Nesta aula teremos um novo e maior desafio. Assim, esperamos que você esteja preparado, pois aprenderemos novos recursos deste excelente aplicativo. Mas antes de começarmos, relembraremos o que foi visto na aula anterior. Na última aula, ajudamos o Jorge a organizar suas aplicações e aluguéis de imóveis. Para tanto, aprendemos a inserir fórmulas em nossas planilhas. Com isso, tornamos muito mais fácil e segura a realização de contas e cálculos numéricos. Lembre-se que em sua apostila existem vários exemplos de fórmulas para você relembrar e usar sempre que necessário. Além disso, na aula passada também trabalhamos com autopreenchimento, que agiliza a construção de nossas planilhas, e com o botão Formatar como tabela, que disponibiliza modelos de formatação pré-definidos e profissionais. Conhecendo todas essas ferramentas, podemos tornar a construção de nossas planilhas rápida e de bela aparência. Durante esta aula, continuaremos a acompanhar o cotidiano do Jefferson. Com o empenho e dedicação que mostrou ao realizar sua última tarefa, Jefferson conseguiu conquistar a confiança de Jorge. Profissionalmente, isso foi muito bom para ele. Afinal, Jorge, além de ser locatário de imóveis, também é sócio de uma grande rede de supermercados. E a administração desses mercados também pede melhorias. Satisfeito com o trabalho de Jefferson, Jorge irá indicá-lo ao seu sócio. Acompanhe comigo o que irá acontecer. Então, como você pode ver, esta é a planilha que o Jefferson fez para mim. Note que está tudo organizado. O rapaz trabalha bem e é muito eficiente. Como você já sabe, nossa empresa está passando por alguns problemas administrativos, principalmente em relação à data do vencimento de contas e com o balanço mensal. Todo mês, a Beth do departamento financeiro acaba se atrapalhando com as datas e deixando alguma conta para trás. Só para você ter uma noção, esse mês ela não viu que 2 boletos tinham vencimento para o dia 10. E como de costume, agendou o pagamento para o dia 15. Esse atraso custou para os cofres da empresa R$ 540 de multa. Não posso ter esse tipo de prejuízo. Não estou falando? Nossos gastos precisam ser melhor administrados. Fica muito difícil manter o controle de tudo com essa bagunça. Aí pensei que talvez esse rapaz possa nos ajudar. O que você me diz? Então, ainda não sei. Como esse rapaz fará a planilha? Quem nos... Para construir planilhas, o Jefferson usa um programa de computador chamado Excel. As contas não são feitas à mão. Basta indicar os valores e o cálculo que deseja que o Excel nos entrega tudo prontinho. Se este programa realmente for como você diz, ele será muito bom para a nossa empresa. Pode contratar o rapaz. Bom dia, Jefferson. Quero te agradecer a ajuda que tem dado aos meus negócios. Fico contente em poder ajudar, Jorge. Tenho novidades. Quando mostrei as planilhas para o meu sócio, ele também ficou impressionado com o que fez. Então, eu pensei que você poderia ser o responsável pelas planilhas que controlarão a nossa rede de supermercados. Digo isso porque estamos com alguns problemas de controle financeiro. E porque sei que você dará conta de resolver isso para mim utilizando o Excel. Claro que sim, será um prazer poder ajudar vocês. Depois, então, me passe com maiores detalhes todas as coisas que precisarei. Tudo bem, farei um relatório com todas as nossas necessidades e mando-lhe entregar. Está lançado mais um desafio. E por falar nele, que tal saber como terminará o trabalho desta aula? Saiba que hoje trabalharemos com 2 planilhas. Uma será destinada ao caixa mensal, e é esta que se encontra na tela. Já a outra controlará o pagamento de fornecedores. Observe, aí será indispensável que você preste atenção e que se aplique na solução do problema do Jorge. Então vamos lá. Para darmos início com seus conhecimentos, abra o Microsoft Office Excel 2010. A primeira planilha que faremos será o balanço mensal do supermercado, ou seja, o dinheiro dos caixas em todos os dias do mês. Repare que em várias planilhas utilizadas e desenvolvidas em nosso curso,
Utilizamos cores muito atraentes, pois o uso das mesmas facilita a visualização. Por isso é de grande importância você aprender a trabalhar com elas e utilizá-las a seu favor. Por esse motivo, aprenderemos um novo recurso para personalizar cores, o que nos auxiliará muito. Mas o que exatamente ele faz? Durante nosso curso, vimos que o Excel nos disponibiliza as mais diversas cores. Mas será que é possível criarmos uma nova? Ou ainda deixar uma em um tom um pouco mais claro ou escuro? Saiba que isso pode ser feito sim, então prossiga com a aula. Dê um clique sobre a pequena seta ao lado da ferramenta Cor de Preenchimento. Note que são mostradas as cores que utilizamos até o momento para o preenchimento das células, textos e objetos. Mas é importante sabermos que não estamos limitados a usar apenas essas cores. Temos ainda uma infinidade de outras opções, ou seja, novas cores que não aparecem neste local. Mas que podemos utilizá-las normalmente. Vejamos como. Com a ferramenta Cor de Preenchimento aberta, dê um clique sobre a opção Mais cores. Na janela que é aberta, temos à disposição todas as cores possíveis de serem usadas no momento. Ou seja, temos as cores padrão do aplicativo. Mas é importante sabermos que podemos criar nossas próprias cores com tons diferenciados. Para fazermos isso, clique na aba Personalizar. Nesta aba temos muitas cores disponíveis, não é verdade? Através delas, escolhemos o tom desejado, apenas movendo este pequeno cursor para onde queremos. Faremos um teste. Dê um clique no local indicado para reposicionarmos o cursor. Agora note que quando selecionou a nova cor, a quantidade de vermelho, verde e azul foi modificada. Isso acontece porque as cores no monitor são formadas por quantidades misturadas dessas três cores. Quando alteramos seus valores, misturamos quantidades diferentes delas, formando novas cores. Vejamos. Dê um duplo clique na caixa vermelho e então digite 234. Em seguida, dê um duplo clique sobre a caixa de baixo, correspondente à cor verde, e novamente digite 234. Para finalizar, digite o mesmo valor, 234, na caixa que representa a cor azul. Note que ao digitarmos os três valores, a cor muda para um tom de cinza. Se clicássemos em OK, essa cor apareceria na opção Cores Recentes, que fica na paleta de cores. Mas como não usaremos essa cor agora, clique no botão Cancelar. Veremos como essa cor ficará na prática mais tarde, quando preencheremos a planilha com cores. Agora sim, podemos começar a construção de nossa planilha. Primeiramente, construiremos o cabeçalho, no qual marcaremos o local que deve ser inserida a data e as outras informações do mercado. Sendo assim, na célula B6, digite Data e para que a seleção vá para a célula do lado, pressione a tecla Tab. Feito isso, digite Caixa 1. O número de caixas é 7. Para pouparmos tempo e não ficarmos digitando um a um, usaremos o recurso Autopreenchimento. Para isso, basta clicar sobre a alça indicada e arrastar até a célula I6. Faça isso. Note que mesmo com algum texto na frente, o Excel reconhece a sequência dos caixas e acrescenta a sequência de números. Vamos agora inserir uma imagem como cabeçalho para a nossa planilha, com o objetivo de deixá-la mais agradável visualmente. Para isso, selecione a guia Inserir e, em seguida, clique na opção Imagem. Na janela aberta, dê um duplo clique sobre a pasta Documentos e, então, selecione o arquivo Caixa Mensal e clique em Inserir. Note que a imagem não está posicionada no lugar certo. Portanto, vamos movê-la, pois, como falamos anteriormente, essa imagem servirá de cabeçalho para a planilha. Então, clique sobre ela, mantenha o botão do mouse pressionado e, sem soltar o botão, arraste-a até o local indicado.
Muito bem, feito isso, aplicaremos algumas cores à planilha. Sendo assim, selecione o intervalo de células B6 até I6 e, com seus conhecimentos, aplique a cor de preenchimento laranja. Feito isso, altere a fonte para Tahoma, o seu tamanho para 10, com a cor branco e o tipo de alinhamento centralizado. Para finalizar, selecione a opção Negrito. Formataremos agora o intervalo de células B7 até B37. Porém, note que a última citada não está aparecendo em nossa tela. Com isso, para que possamos selecionar toda a área desejada, utilizaremos um recurso muito útil. A tecla Shift serve para selecionar um intervalo clicando apenas na primeira e na última célula desejada, fazendo com que você não precise selecionar uma por uma, o que facilita muito o nosso trabalho. Vejamos na prática. Selecione a célula B7 e então, para que visualizemos a outra, clique no local indicado da barra de rolagem. Feito isso, mantenha a tecla Shift pressionada e então clique na célula B37. Aplique a esse conjunto de células selecionadas a mesma cor de preenchimento, laranja, que aplicamos anteriormente. Vamos adicionar cor a algumas linhas da planilha e rever alguns conceitos muito importantes. Primeiramente, com seus conhecimentos, selecione o intervalo de células de C8 até I8. Depois disso, dê um clique sobre a pequena seta do botão Cor de preenchimento e, em seguida, clique na opção Mais cores. Vamos personalizar uma cor. Por isso, na janela que foi aberta, clique sobre a guia Personalizar. Você deve se lembrar de quando alteramos alguns valores nessa janela para criarmos uma nova cor, não é mesmo? Pois é exatamente isso que faremos agora. Na caixa da cor vermelho, digite o valor 234. Dando um duplo clique, coloque o valor 234 nas caixas das cores verde e azul. Para que a cor seja adicionada no intervalo de células selecionado, confirme as alterações clicando no botão OK. Faça isso. Lembre-se, podemos usar uma infinidade de cores, simplesmente alterando as opções do programa. Mas não pense que terminou. Devemos fazer isso nos conjuntos de células inferiores também, de forma que sejam formadas linhas em nossa planilha, sempre intercalando linha com cor e sem cor. Mas para não precisarmos fazer manualmente linha por linha, veremos como copiar a formatação de uma célula. A ferramenta Pincel de Formatação copia a formatação de um objeto, word art, imagem, clip art ou mesmo a de uma célula. Vamos ver como funciona. Primeiramente, selecione a célula C8, pois copiaremos sua formatação. Portanto, dê um clique sobre a ferramenta Pincel de Formatação. Com isso, copiamos toda a formatação da célula C8 e podemos aplicá-la a qualquer célula ou intervalo de células. Agora aplicaremos a formatação que copiamos. Então, selecione o intervalo de células de C10 até I10. Excelente! Para aplicarmos esse preenchimento às demais células de maneira mais fácil, selecione o intervalo de células C7 até I10. Iremos arrastar a formatação desse intervalo até a célula I37. Mas note que não é possível vermos essa célula na área de trabalho. Fique tranquilo, pois a tela do aplicativo se ajustará conforme descermos com o ponteiro do mouse. Sendo assim, clique na alça de preenchimento, arraste-a para baixo até a célula I37 aparecer e então solte o clique. Novamente, o recurso de auto-preenchimento está ajudando muito na construção dessa planilha.
Continuaremos com nossa atividade. Vamos criar uma coluna onde adicionaremos o total dos caixas do mercado. Dessa forma, com seus conhecimentos, dê um clique na barra de rolagem, selecione a célula K6, digite total e para que ela seja automaticamente formatada, como todas as células do intervalo B6 até I6, pressione a tecla Enter. Como a célula K7 já está selecionada, basta irmos até a célula K37. Para isso, clique no local que será indicado da barra de rolagem. Agora que a célula está aparecendo, pressione a tecla Shift e clique sobre a mesma. Aplicaremos a cor cinza que utilizamos há pouco na nossa seleção. Para isso, apenas dê um clique sobre o botão Cor de preenchimento, pois dessa forma ele aplica a última cor utilizada. Vamos adicionar bordas a essa coluna, portanto, teremos que selecionar também a célula K6. Para isso, dê um clique sobre a barra de rolagem e também sobre a célula K37 para que a seleção esteja apenas nela. Clique no local indicado da barra de rolagem para visualizarmos o cabeçalho da página. Agora, novamente, mantendo a tecla Shift pressionada, clique sobre a célula K6. Para inserirmos a borda, clique no botão Formatar e, dentre as diversas opções que aparecem, clique em Formatar células. Na janela que se abre, dê um clique sobre a guia Borda. Como é de se esperar, neste local alteramos as propriedades pertencentes às bordas das células. Dentre outras coisas, podemos alterar, por exemplo, o estilo da linha. Assim, é possível escolher entre modos, espessuras e cores diferentes. Entenderemos melhor praticando. Primeiramente, definiremos uma cor para a borda de nossa planilha. Na caixa Cor, defina o tom cinza que está sendo indicado. Agora, para inserirmos uma borda ao redor das células selecionadas, dê um clique sobre a opção Contorno. Com um clique, escolha também a opção Interna para, assim, inserirmos bordas entre as células. Veremos como ficaram as alterações. Para isso, dê um clique no botão OK. Como você pode comprovar, com pequenas alterações mudamos completamente a forma da planilha. Clique nos locais indicados para selecionar o intervalo de células B6 até I37. Lembre-se de usar a tecla Shift para isso. Com elas selecionadas, clique mais uma vez no botão Formatar e, em seguida, em Formatar células. Como usamos a guia Bordas por último, ela aparece como tela inicial nesta janela. Primeiramente, selecione a cor cinza que colocamos anteriormente, dando um clique na seta para baixo da caixa Cor. Clique sobre as opções Contorno e Borda Interna para adicioná-las a este conjunto de células. Para concluir a operação, clique em OK. Muito bem, com isso temos bordas na nossa planilha, o que a deixa mais bonita e funcional. Daremos continuidade ao nosso aprendizado. Como desejamos um balanço mensal sobre os caixas do supermercado, cada célula que está abaixo representará o balanço diário dele. Portanto, a coluna total deve nos mostrar esses valores. Para isso, aplicaremos uma fórmula para ela, fazendo com que ela some os dados presentes nas células caixa e nos dê o resultado. Selecione a célula K7, clique sobre a barra de fórmulas e digite a fórmula igual, soma, abre parênteses, C7, dois pontos, I7, fecha parênteses.
Agora só nos resta o total mensal, que é o que faremos agora. Clique na seta indicada da barra de rolagem, selecione a célula K39, deixe-a com preenchimento laranja e cor da fonte branco, em negrito. Com essa célula ainda selecionada, clique sobre a barra de fórmulas e digite a fórmula igual, soma, abre parênteses, K7, dois pontos, K37, fecha parênteses. Pressione Enter para aplicarmos a fórmula inserida. Ficará mais fácil de entender quando observarmos a planilha depois de preenchida. Vamos agora inserir uma borda a essa célula, que armazenará o valor total. Sendo assim, clique novamente sobre a célula K39 para selecioná-la. Clique no botão Formatar e, em seguida, clique na opção Formatar células. Especifique a cor cinza, que usamos nas outras vezes, e aplique a borda Contorno. Depois, clique em OK para finalizar. Vamos aos ajustes finais do nosso trabalho. Agora, aplicaremos formato financeiro aos números da planilha. Como estamos trabalhando com capital, ou seja, com valor financeiro, utilizaremos uma opção que faz com que o aplicativo adicione as siglas da nossa moeda, o real, à frente dos números, para que saibamos que o valor descrito ali trata-se de custos financeiros. Clique no local indicado, selecione a célula C7. Depois, na barra de rolagem e com a tecla Shift pressionada, clique na célula I37. Dê um clique sobre Formato de número de contabilização. Agora selecione o intervalo de células K7 até K39, com a ajuda da tecla Shift. Em seguida, clique no local indicado. Bem, lembre-se que nosso objetivo aqui é desenvolver uma planilha para controlar um supermercado. Para isso, será necessário construir mais algumas planilhas. Para não perdermos muito tempo e assim podermos nos dedicar a conhecer novos conceitos, vamos inserir mais uma planilha automaticamente. Clique sobre a guia Fornecedores para visualizarmos essa nova planilha. Vamos dar atenção a mais um detalhe. Este será o controle mensal de nosso supermercado. Portanto, concluímos que todo mês será necessário preencher uma planilha semelhante a esta. Imagine só fazer tudo de novo. Isso com certeza seria muito trabalhoso e pouco viável. Pensando nisso, aprenderemos um novo e útil recurso que consiste em salvarmos uma planilha como modelo. Vamos entender. Os modelos não passam de planilhas ou pastas de trabalho inteiras, que já possuem uma formatação. Em nosso caso, por exemplo, se salvarmos essa pasta de trabalho como modelo do Microsoft Excel, todo mês deveremos apenas abrir esse modelo sem ser necessário formatá-lo novamente. E será exatamente isso que faremos. Dê um clique sobre o menu Arquivo e, em seguida, na opção Salvar como. Repare que já estamos dentro da pasta Documentos. É dentro dela que salvaremos o nosso arquivo. Agora, na caixa de combinação Tipo, escolha a opção Modelo do Excel. Observe que automaticamente passamos para a pasta de modelos padrão do Microsoft Excel. Nela, salvaremos também este modelo. Dê um nome a ele de Controle do Mercado. Em seguida, clique em Salvar.
Perfeito! Na aula da apostila você verá como utilizar esse modelo do Microsoft Excel. Dessa forma, concluímos mais um dos nossos objetivos. Continue se empenhando, pois você está indo muito bem. Agora, para finalizar, basta encerrar o Microsoft Excel com um clique no botão Fechar, que se encontra no canto superior direito da tela. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma aula, mas antes de encerrarmos, que tal recapitularmos os conceitos aprendidos na mesma? Na aula de hoje aprendemos muitos conceitos importantes e é necessário que você se lembre de todos eles. Primeiramente, você viu como utilizar em uma planilha cores que não são apresentadas por padrão no painel de cores do Excel. Também trabalhamos com bordas aplicando cores e estilos diferentes às mesmas. Sobre a opção pincel de formatação, aprendemos que é possível copiar a formatação de um objeto, forma, word art ou mesmo células. Por fim, vimos como salvar planilhas como modelos, o que possibilita usarmos este trabalho como base para projetos que sejam semelhantes. Lembre-se, podemos chamar de modelos as planilhas ou pastas de trabalho pré-formatadas. Assim, sempre que necessário, podemos, sem problema algum, abri-las e somente inserir dados. Como pôde perceber, nesta aula você aprendeu muita coisa e relembrou muitos outros conceitos aprendidos até o presente momento. Antes de finalizarmos, lembre-se de reforçar seu aprendizado fazendo os exercícios da apostila. Sua apostila é essencial para complementar seus conhecimentos referentes ao Microsoft Excel.